Existe uma arma que nunca foi encontrada, mas que aterrorizou meio mundo conhecido. Uma lâmina forjada nas estepes da Mongólia, empunhada pelo homem que construiu o maior império contíguo da história. Gengis Khan conquistou territórios que se estendiam da Coreia ao leste europeu, subjugou reinos milenares, aniquilou exércitos inteiros e transformou a própria geografia política do planeta. Mas entre todas as suas conquistas, entre todos os tesouros saqueados de impérios derrotados, havia algo que ele nunca abandonava: uma espada. Não uma espada qualquer, ornamentada com ouro ou pedras preciosas como símbolo vazio de poder. Esta era uma arma de guerra real, manchada com o sangue de incontáveis batalhas, forjada com um propósito que ia muito além do metal e do fio. Os cronistas mongóis falavam dela em sussurros. Os inimigos que a viram de perto raramente viveram para contar. E quando o grande Khan morreu, em circunstâncias que até hoje permanecem nebulosas, a espada desapareceu com ele. Nenhum museu a possui. Nenhuma escavação a recuperou. Nenhum registro oficial confirma seu paradeiro. O que aconteceu com a lâmina que acompanhou o conquistador mais implacável da história? E por que seu desaparecimento foi tão cuidadosamente orquestrado? Antes de continuarmos essa jornada pelos segredos mais bem guardados do Império Mongol, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso mostra que você quer mais histórias épicas como esta e ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas fascinadas pelo passado. No início do século XIII, a Ásia Central era um caldeirão fervente de tribos nômades, reinos fragmentados e rotas comerciais disputadas com sangue. A Rota da Seda atravessava desertos e montanhas, conectando o Oriente ao Ocidente. E quem controlasse essas passagens, controlaria a riqueza do mundo. Mas o poder estava dividido. O Império Jin dominava o norte da China com mão de ferro. Os Quarésmidas controlavam a Pérsia e partes da Ásia Central. Os Tangutis governavam o norte do oeste. E nas estepes geladas da Mongólia, dezenas de tribos guerreavam entre si por pastagens, cavalos e honra. Era um mundo onde a sobrevivência dependia da velocidade, da brutalidade e da capacidade de ler o terreno melhor que o inimigo. Nenhum império central controlava aquelas terras. Nenhuma lei unificada as governava. Era o tipo de ambiente que forja líderes excepcionais ou os destrói antes que possam amadurecer. E foi exatamente nesse cenário caótico que nasceu Temujin, o menino que se tornaria Gengis Khan. A infância de Temujin foi marcada pela violência e pela traição. Seu pai, Yesugei, era um líder tribal respeitado, mas foi envenenado por inimigos quando o menino tinha apenas 9 anos. A tribo abandonou a família, considerando-a fraca demais para merecer proteção. Temujin, sua mãe, Oelum, e seus irmãos foram deixados à própria sorte nas estepes congelantes, onde a morte por fome ou ataque de lobos era uma possibilidade diária. Mas Oelum era uma mulher de vontade férrea. Ela ensinou os filhos a caçar, a pescar, a sobreviver com quase nada. E Temujin aprendeu rapidamente que naquele mundo a fraqueza era uma sentença de morte. Ele matou seu meio-irmão Becter em uma disputa por comida, um ato brutal que demonstrava sua disposição para fazer o que fosse necessário. Aos poucos, ele começou a reunir aliados. Primeiro amigos de infância, depois guerreiros desiludidos com seus próprios líderes. Ele prometia lealdade, disciplina e, acima de tudo, vitória. E cumpria. Batalha após batalha, tribo após tribo, Temujin consolidava poder. Mas havia algo além de sua genialidade tática que inspirava terror absoluto em seus inimigos. Havia a espada. As primeiras menções a essa arma aparecem em crônicas persas e chinesas, sempre de forma oblíqua, quase irreverente. Não era uma espada cerimonial. Era uma lâmina de guerra mongol tradicional, ligeiramente curva, forjada para ser usada a cavalo. Mas os relatos insistiam que ela tinha algo diferente. Alguns diziam que o metal vinha de um meteorito caído nas montanhas Cangai, forjado por um ferreiro xamã que conhecia os segredos dos espíritos da estepe. Outros afirmavam que a lâmina havia sido mergulhada no sangue de um lobo branco, animal sagrado para os mongóis, durante um ritual de invocação de poder. O que todos concordavam era isto. Quando Gengis Khan empunhava aquela espada, ele parecia invencível. Seus movimentos se tornavam mais rápidos, suas decisões mais precisas, sua presença no campo de batalha mais terrorizante. Soldados veteranos,
Homens que haviam enfrentado a morte centenas de vezes congelavam quando viam a lâmina refletindo o sol. Havia um peso psicológico ali, uma aura que transcendia o metal e o fio. E Gengis Khan sabia disso. Ele a carregava não apenas como arma, mas como símbolo, um lembrete visual de que ele era escolhido pelos céus para unir o mundo sob uma única bandeira. Em 1206, após décadas de guerras internas, Temujin foi proclamado Gengis Khan, o governante universal das tribos mongóis. Ele tinha cerca de 40 anos e havia transformado um povo fragmentado em uma máquina de guerra disciplinada. Mas a unificação das estepes era apenas o começo. Gengis Khan olhava para o sul, para os impérios estabelecidos que desprezavam os mongóis como bárbaros sujos e ignorantes. Ele olhava para o oeste, para as riquezas inimagináveis das cidades da Rota da Seda. E ele começou a planejar algo que nenhum líder nômade havia conseguido antes: a conquista permanente de civilizações sedentárias. Os generais mongóis eram estrategistas brilhantes, mas era Gengis Khan quem tomava as decisões finais. E sempre que enfrentavam um dilema crucial, os cronistas dizem que ele ficava sozinho em sua iurte, a espada desembainhada sobre os joelhos, como se estivesse consultando algo além da lógica militar. Seus filhos e comandantes aprenderam a respeitar esses momentos de silêncio. Quando ele emergia, a decisão estava tomada. E quase sempre era a decisão certa. A invasão do Império Jin começou em 1211. As cidades muralhadas chinesas pareciam impenetráveis, com fortificações que haviam resistido a séculos de ataques. Mas Gengis Khan não lutava como os invasores anteriores. Ele usava engenheiros capturados, catapultas roubadas, táticas de cerco aprendidas com inimigos derrotados. Ele dividia os seus exércitos em múltiplas frentes, criando a ilusão de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E quando as cidades caíam, a mensagem era clara. Resistir significava aniquilação total. Render-se significava sobrevivência sob nova liderança. Foi durante o cerco de Jongdo, a atual Beijing, que a espada supostamente revelou seu verdadeiro poder. As muralhas estavam segurando, os defensores eram numerosos e bem equipados. O moral mongol começava a vacilar depois de meses de combate brutal. Gengis Khan convocou seus generais para uma reunião de emergência. Ele desembainhou a espada e a cravou no chão diante de todos. Esta lâmina bebeu sangue de tribos que não existem mais. Ela cortou o orgulho de reis que se julgavam divinos, e ela não descansará até que cada muralha que nos desafie seja reduzida a pó. O efeito foi imediato. Os comandantes saíram daquela reunião com uma convicção renovada. 3 semanas depois, Jongdo estava em chamas. Mas o teste real viria com a campanha contra o Império Khwarezmi, na Pérsia. O Shah Muhammad II cometeu um erro fatal. Executou emissários mongóis enviados em missão diplomática. Para Gengis Khan, aquilo não foi apenas um insulto. Foi uma declaração de guerra que exigia resposta absoluta. Em 1219, ele liderou pessoalmente um exército de cerca de 100 mil guerreiros em direção ao oeste. As cidades de Bukhara, Samarcanda e Urgench eram os joias da civilização islâmica, centros de aprendizado, comércio e cultura. Gengis Khan destruiu todas elas. Os historiadores estimam que milhões morreram naquela campanha. Rios foram desviados para apagar cidades inteiras do mapa. Pirâmides de crânios foram erguidas como avisos. E em cada batalha crucial, em cada momento decisivo, testemunhas relatavam a presença da espada. Ela estava lá quando Gengis Khan confrontou o Shah fugidio. Ela estava lá quando ele ordenou a execução de resistentes. Ela estava lá quando ele aceitou a surrendão de governadores que escolheram a sobrevivência. Existem relatos de que a espada tinha inscrições em uma língua antiga, talvez proto-mongólica ou túrquica, que ninguém mais conseguia ler. Alguns xamãs que acompanhavam o exército afirmavam que as palavras eram um pacto com os espíritos da guerra, uma barganha que garantia a vitória em troca de sangue. Outros diziam que era simplesmente o nome secreto de Gengis Khan, seu verdadeiro nome conhecido apenas pelos deuses e pela lâmina. O que sabemos com certeza é que a espada nunca saía de sua posse. Ele não a confiava a guardas, não a deixava em tendas desprotegidas, dormia com ela ao alcance da mão. E quando seus filhos e netos eventualmente começaram a disputar poder, nenhum deles jamais reivindicou a espada como herança. Era como se todos soubessem, instintivamente, que aquela arma pertencia apenas a um homem. Em 1227, durante uma campanha contra os Tangutes, no noroeste da China, Gengis Khan adoeceu.
As fontes divergem. Dizem que foi ferimento de batalha. Outros mencionam queda de cavalo. Há relatos de febre súbita, possivelmente malária ou peste. O que todos concordam é que o grande conquistador, o homem que parecia indestrutível, estava morrendo. Ele tinha cerca de 65 anos, uma idade avançada para aquele tempo, especialmente para alguém que passou a vida inteira em campanha. Mas Gengis Khan não estava preocupado com a morte. Estava preocupado com um legado. Ele convocou seus filhos e comandantes mais próximos, deu instruções específicas sobre a sucessão, sobre os territórios e sobre as campanhas inacabadas. E então fez algo que mudaria a história da espada para sempre. Ele ordenou que ninguém marcasse seu túmulo, que o seu corpo fosse enterrado em segredo absoluto, que todos os que participassem do funeral fossem executados para garantir o silêncio, e que a espada fosse enterrada com ele. A razão oficial era estratégica. Gengis Khan temia que seu túmulo se tornasse alvo de profanação por inimigos ou de peregrinação que interrompesse as conquistas. Mas havia algo mais. Os xamãs falavam de um ciclo. A espada havia sido forjada com propósito, havia cumprido seu papel, e agora precisava retornar à terra junto com o único homem digno de empunhá-la. Alguns estudiosos acreditam que isso foi um ritual xamânico de fechamento, garantindo que o poder da lâmina não caísse em mãos indignas. Outros pensam que era simplesmente pragmatismo, impedir que a espada se tornasse símbolo de disputas sucessórias entre seus herdeiros. De qualquer forma, a ordem foi cumprida. O corpo de Gengis Khan foi levado em procissão secreta de volta para a Mongólia. Todo mundo que cruzou o caminho da procissão foi morto. Centenas, talvez milhares de pessoas. E quando o enterro foi concluído, os soldados responsáveis foram executados. Seus executores também foram mortos. O segredo foi selado com sangue. Desde então, incontáveis expedições tentaram localizar o túmulo de Gengis Khan. Arqueólogos, aventureiros, governos, até tecnologia de satélite moderna. Nada. A região mais provável é próxima às montanhas Khenti, onde ele nasceu, mas a área é vasta e o terreno mudou drasticamente em 800 anos. Alguns acreditam que o túmulo está sob um rio desviado especificamente para escondê-lo. Outros pensam que pode estar em uma caverna selada. Há quem especule que nunca houve túmulo físico, que o corpo foi cremado e as cinzas espalhadas. Mas a lenda da espada persiste. Textos mongóis medievais mencionam que a lâmina do Khan descansa onde o céu toca a terra. Uma frase poética que pode significar montanha ou pode significar nada. Cronistas persas escreveram que a arma que conquistou o mundo retornou ao ventre da estepe. Até Marco Polo, décadas depois, ouviu histórias sobre uma espada perdida que brilhava com luz própria e cortava não apenas carne, mas destino. Hoje, o legado de Gengis Khan é complexo. Para os mongóis modernos, ele é o pai fundador, o unificador, o símbolo máximo de orgulho nacional. Para outros, especialmente descendentes dos povos conquistados, ele representa brutalidade sem precedentes. Estima-se que suas campanhas causaram a morte de 40 milhões de pessoas, cerca de 10% da população mundial da época. Cidades inteiras foram apagadas, conhecimento foi perdido, linhagens foram extintas. Mas também é inegável que ele criou a Pax Mongólica, um período de relativa paz e comércio livre através da Ásia. Ele promoveu meritocracia, tolerância religiosa relativa e sistemas legais avançados. Ele mudou a genética humana de forma literal. Estudos de DNA sugerem que cerca de 0,5% da população masculina mundial descende diretamente dele. E em algum lugar, enterrada com seus ossos, está a espada que o acompanhou através disso tudo. Há quem diga que a espada nunca teve poder real, que era apenas uma arma bem feita e empunhada por um gênio militar, que o misticismo foi construído depois para inflar a lenda. E talvez seja verdade. Talvez a espada perdida de Gengis Khan seja apenas metal enferrujado, em alguma tumba esquecida, sem mais significado que qualquer outro artefato histórico. Ou talvez não. Talvez o verdadeiro poder da espada nunca tenha sido sobrenatural. Talvez fosse psicológico, a crença que ela inspirava, o medo que ela gerava, a confiança que dava ao homem que a segurava. Porque no final,
Gengis Khan não conquistou metade do mundo conhecido apenas com estratégia e números. Ele conquistou com vontade, com a convicção inabalável de que estava destinado a vencer. E se uma espada, real ou mítica, alimentava essa convicção, então seu poder era absolutamente real, mesmo que nunca tenha sido mágico. Se você quer continuar explorando histórias de armas lendárias, conquistadores implacáveis e mistérios que o tempo não conseguiu resolver, inscreva-se no canal e deixe seu like. E conte nos comentários qual artefato histórico perdido você gostaria de ver aqui. A lança de Longilus? A biblioteca de Alexandria? Os tesouros templários? Sua sugestão pode ser o próximo vídeo. Até a próxima jornada pelo passado.